Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahur e Tion HaShabbat, Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário desse Shabbat, nós vamos falar também ainda de mistérios proféticos, amém? Que se encontram na Escritura, e vamos começar falando aqui sobre um detalhe interessante que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos falar aqui do versículo 45, que fala assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então aqui, queridos, a gente já vê que quando fala do primeiro Adão e do último Adão, né, está falando do Adão lá do Gênesis, e o último Adão está falando do Senhor Yeshua, certo? Aqui, como nos diz no verso 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, quem? O Senhor, é do céu. Então, o segundo é o último Adão. Por que o último Adão, queridos? Veja bem, quando Yeshua é comparado a Adão, ele está ali representando, né, o último até a morte ser derrotada. Então, porque com Adão a morte veio ao mundo, né? E com Yeshua, através da morte de Yeshua, a morte foi vencida. Por isso que Yeshua é chamado de o último Adão, o último que cedeu a sua vida para que a morte fosse derrotada. Tanto é que na sequência aqui de 1 Coríntios 15, vamos ali no verso 55, na sequência da argumentação do apóstolo Paulo, ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então veja bem, queridos, a morte foi derrotada pelo último Adão. O último Adão é Yeshua, porque o verso 47 diz que ele, o Senhor, é do céu. Amém? Agora, o porquê que Yeshua é chamado na primeira vinda de o último Adão e o que isso representa no campo profético? Isso é importante. Nós vamos ali, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, ali no verso 22, fala aqui: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Então, exatamente aqui, ele fala, né, desses dois tipos, né, Adão e Cristo, e Yeshua como um Mashiach, como um tipo de Adão, né? Como seria esse tipo? Porque a morte veio por Adão e Yeshua, com a sua morte, derrotou a morte, porque ele ressuscitou. Como diz aqui no verso 23, mas cada um por sua ordem. Cristo ressuscitou as primícias da ressurreição. Depois os que são de Mashiach ressuscitarão na sua vinda. Então, queridos, nós observamos aqui esses dois momentos, né? Você vê que tem o primeiro Adão e você tem o último Adão, né? Aqui. E o porquê isso que Yeshua se compara a Adão? É comparado a Adão, eu já expliquei, por causa que ele venceu com a morte que foi trazida pelo primeiro Adão. Agora, uma coisa interessante, queridos, é que Adão, ele viveu 930 anos, como está ali no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 5, verso 5, que diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu, né? Então,
Vamos guardar esse dado, irmãos, porque nada está por acaso na palavra de Deus. Eu queria trazer para os irmãos agora um ponto interessante e muito importante, porque Yeshua, ele vem aqui à Terra, ele tem a primeira vinda de Yeshua e na segunda vinda que ele virá para reinar. Amém? Então veja bem, queridos, só que essa promessa de que Yeshua irá reinar foi dada pelo anjo para Maria antes da concepção. Aqui nós vamos aqui em Lucas capítulo 1, no verso 32, o anjo chega e dirige para Maria, Miriam, né? Maria, diz assim: este que é o que nasceria, que é Yeshua, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, veja bem, Yeshua, na primeira vinda, ele é considerado o último Adão. Só que na segunda vinda, ele é considerado, né, como aquele que receberá o trono de Davi. Então ele vai ser um tipo do rei Davi, reinará como o rei Davi. E é interessante, queridos, que de acordo com o livro de 2 Samuel, capítulo 5, 1 Reis, capítulo 2, Yeshua, o rei Davi viveu 70 anos. Amém? Então você observa bem, e isso não é à toa. Adão viveu 930 anos. Primeiro tipo de Yeshua. Amém? Yeshua é um tipo de Adão. E Davi viveu 70 anos. Yeshua é um tipo de Davi na segunda vinda. Só que você somando 930 mais 70, você obterá exatamente 1000 anos. 1000 anos foi exatamente aquilo que nós vimos ali na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. E eu quero trazer para os irmãos esse ponto que é importante. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele entra aqui no verso 10 dizendo assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja bem, queridos, no verso 8, Pedro fala: um dia é 1000 anos para o eterno. E no verso 10, ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, né? E ele continua tratando a coisa como o dia do Senhor, aqui no verso 12, quando ele diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. O dia do Senhor está na Bíblia, em várias partes da Bíblia. Está em vários profetas se referiram ao dia do Senhor. Amém? Pedro aqui se refere ao dia do Senhor. Só que esse dia do Senhor, queridos, ele trata aqui, o apóstolo Pedro trata do dia do Senhor 2 versículos depois que ele diz que é um dia como 1000 anos. Então esse dia do Senhor a que se refere o apóstolo Pedro e que está espalhado pelas escrituras se refere ao reino milenar de Yeshua HaMashiach, queridos. É o reino de 1000 anos que é tratado aqui na profecia de Pedro como um dia. Então nós vemos aqui aqueles 1000 anos que equivale aos 930 anos do primeiro Adão, mas os 70 anos do rei Davi, amém? Que são Yeshua é tipo de cada um, de Adão na primeira vinda e de Davi na segunda vinda, do rei Davi na segunda vinda, dão a soma de 1000 anos, porque exatamente nesses 1000 anos será o dia do Senhor e o reino milenar, queridos. Amém? Como nós podemos conferir na palavra de Deus, inclusive no livro de Apocalipse, capítulo 20, né? Que é aqueles que ressuscitarão, né, ao final da grande tribulação, terminada a grande tribulação, reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20. Então, queridos, nós vemos aqui
esse mistério, o mistério do último Adão, que é Yeshua, amém, e viveu fazendo o tipo daquele que viveu 930 anos, e na segunda vinda, Yeshua ocupará o trono do rei Davi, como está ali em Lucas, capítulo 1, amém? E Yeshua mesmo diz, né, que ele, no capítulo 22 de Apocalipse, ele diz que ele é da geração de Davi, amém? E então, é muito interessante, queridos, que essas dois tempos de vida somem 1000 anos e se referem ao Mashiach, porque o Mashiach, Yeshua, nosso Messias, ele reinará 1000 anos após esses 6.000 anos, esses 6 dias, amém? Então, queridos, vamos continuando vendo essa parte de revelações importantes, amém? Que estão escondidas ali na carta de Paulo, estão escondidas ali nas profecias, amém? Estão escondidas no Apocalipse, e nós vamos unindo todo esse quebra-cabeça para nós entendermos a palavra profética e também os tempos finais, amém? E os mistérios da Bíblia, que o Espírito do Eterno, queridos, continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom, amém e amém.